Opa, fala moçada, tranquilo, como vocês estão? Tudo na paz? Estamos aqui para mais uma aula de Geografia do Brasil e hoje nós vamos falar, pessoal, especificamente sobre a população brasileira, sobre os movimentos migratórios e também sobre os setores da economia, ok? Então vamos lá, pessoal, tranquilo? Hoje nós vamos estudar sobre demografia e população. Bom, vamos começar entendendo alguns conceitos relacionados à demografia, tá? Vamos entender primeiro o que significa o termo PEA, ou População Economicamente Ativa. População economicamente ativa, pessoal, compreende aquela parcela da população em idade ativa, ou seja, a PIA, que está trabalhando ou em busca de trabalho. Ou seja, pessoal, aquela quantidade de mão de obra das pessoas entre 15 e 65 anos de idade aqui para o Brasil. Então, compreende o potencial de mão de obra que pode entrar em contato com o setor produtivo. Outro contexto também que a gente precisa analisar, pessoal, quando a gente fala em setor produtivo, em potencial de mão de obra, né, que nem todo mundo que faz parte da PIA, da população em idade ativa, ou seja, da população entre 15 e 65 anos, faz parte da PEA. Então, o país ele é considerado economicamente saudável, né, quando ele tem aí pelo menos, no mínimo, 50% da PIA dentro da PEA, né, da população em idade ativa, estando fazendo parte da população economicamente ativa. Vamos lembrar que nesse meio aí tem os estudantes, né, até considerado jovem ainda, estudante, até os 22, 23 anos, né? Tem aquela galera aí que já passou dos 50 anos, que muitas vezes já é pensionista, já é aposentado. Tem também os deficientes que podem estar também em idade ativa, não é verdade, pessoal? Tem também a população economicamente inativa, né? Os estudantes entram dentro desse contexto. Os deficientes ou incapacitados também entram dentro desse contexto. Vamos falar agora dos setores da economia, pessoal, que é dividido em três. O setor primário agrupa as atividades ligadas à matéria-prima, como o extrativismo, a agropecuária, a pecuária, as várias formas de extrativismo, seja ele animal, como a pesca, seja ele mineral, né, extração de minério, de petróleo, minério de ferro, bauxita, né, seja ele vegetal, né, madeira, borracha, entre outros. Né? Então, tudo que é relacionado a extração de matéria-prima ou ao cultivo de matéria-prima, tudo que está ligado diretamente às matérias-primas, fazem parte do setor primário. Já o setor secundário, pessoal, está ligado aos bens de transformação, ou seja, estão incluídas aí as indústrias, as atividades ligadas à construção civil, à produção tecnológica, entre outros, tá? E o setor terciário, que é aí a nossa menina dos olhos, né? É o setor que mais vem crescendo no mundo. Hoje representa mais de 60% da mão de obra mundial. E corresponde às atividades econômicas ligadas à área urbana, ao comércio, à prestação de serviço, à prestação de transportes, os funcionários públicos, ou seja, são todos aquele grupo de pessoas que estão ligados ou ao setor secundário ou ao terciário, mas relacionado à prestação de serviços ou ao comércio. Bom, existem diferenças marcantes na distribuição da população economicamente ativa entre os países. Nos países mais ricos, mais desenvolvidos, também conhecidos como países do norte rico, predomina o setor terciário. O primário é pequeno em razão do elevado grau tecnológico, né? Nos países do sul pobre ou nos países emergentes, o setor primário ele é grande e o setor secundário é pequeno. Então, o setor terciário ele é relativamente grande porque ele absorve inúmeras atividades econômicas de baixa qualificação. Então, nos países mais pobres, o setor terciário também é grande, né? Mas ele é grande por quê? Porque tem
muito subemprego, tem muitos camelôs, entendeu? Tem muito vendedor de baguncinha na rua, muito vendedor de cachorro quente. Toda essa galera faz parte do setor terciário. Nos países mais ricos, o setor terciário está ligado diretamente à produção tecnológica e ao setor secundário, né, que é a industrialização. Aqui nós temos um gráfico que mostra, né, como que se divide aí a população brasileira, o setor econômico do Brasil. No setor primário, olha só, pessoal, o setor primário hoje no Brasil, né, são dados de 2009, mas não mudou muito para 2020, o Brasil tem 17% de pessoas no setor primário da economia. No setor secundário, 14,7%, e no setor terciário, 68,3%. Em 1940, o setor primário brasileiro era de 70%, o secundário 10% e o terciário 19%. O que se observa com isso, pessoal? Nós podemos perceber, analisando a tabela, que a distribuição da população economicamente ativa sofreu uma alteração e uma alteração muito grande. A redução do setor primário é explicada pelas migrações rurais urbanas, pelo êxodo rural, pela concentração de terras e pela modernização da agricultura. Hoje nós conseguimos perceber, né, uma grande quantidade de máquinas no meio agrícola, colheitadeiras, tratores. Isso tudo faz reduzir a mão de obra do setor primário, né? Já o setor secundário, ou seja, o setor industrial, ele também não foi muito expressivo. Por que ele não foi muito expressivo? Se a gente pegasse aí até 1980, 1990, talvez o setor secundário fosse até maior, né? Talvez não, seria bem maior, né? Por quê, pessoal? Por causa da modernização da tecnologia, ou seja, a troca da mão de obra pelas máquinas, a robotização, entendeu? E essa troca da mão de obra pelas máquinas, né, nós conhecemos como desemprego estrutural. Aí fica a dica para vocês, né? Nós temos vários tipos de desemprego. Durante essa pandemia que está acontecendo agora em 2020, que aumentou o desemprego no Brasil, né, esse tipo de desemprego ele acontece por conta da economia, ou seja, é um desemprego conjuntural, por causa da conjuntura da economia. Quando o desemprego ocorre por conta do aumento da tecnologia ou da robotização, é um desemprego estrutural. O significativo crescimento do setor terciário pode ser explicado pela rápida urbanização, pelo aumento do subemprego e principalmente pelo setor informal, para aquela galera, né, que está aí, né, na informalidade, precisando de um trabalho mais qualificado e acaba não conseguindo, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre a mulher no mercado de trabalho. Pois é, pessoal, a mulher ela tem aumentado muito a sua participação no mercado de trabalho, né? Isso porque elas exercem múltiplas tarefas, inclusive aquelas que eram exclusivas para os homens. Apesar da maior absorção das mulheres no mercado de trabalho, elas ainda ganham em média menos que os homens e ocupam um percentual menor, né, quando se fala em cargos de chefia. E o motivo é bastante fácil de entender, porque a nossa sociedade ainda tem um viés cultural muito voltado para o patriarcalismo, né? O que seria isso? Seria aquela imagem que mulheres não podem, né, estar direcionada para postos de trabalho, entendeu? Mas é importante a gente lembrar que isso tem diminuído muito no Brasil. Hoje em dia as mulheres são a maioria nas universidades, a qualificação profissional e o grau de instrução tem sido maior entre as mulheres e, como consequência, hoje elas estão ocupando postos de trabalho que antes eram tradicionalmente dos homens. Por exemplo, é mais fácil hoje em dia você ver mulheres dirigindo ônibus, dirigindo caminhões, ou seja, estão em postos de trabalho que antes eram exclusivamente dos homens, não é verdade? Também há, pessoal, em países como o Brasil, né, em países emergentes, né, muito tipo de trabalho cujas condições são muito similares à escravidão. Inclusive recebe até o nome de escravidão branca, né, ou escravidão moderna. Depende muito do material
ou do jornal que faz a pesquisa, né? No Brasil, tanto em áreas urbanas quanto em áreas rurais, é bastante comum a gente ver imagens como a que vocês estão observando aí, ou seja, indivíduos que sofrem supressão, né, dos seus direitos de ir e vir, que sofrem violenta pressão psicológica, que sofrem violência física, entendeu? São muito mal remunerados, vivem em condições indignas para a condição humana, né? E assim por diante. Em áreas urbanas, nas grandes metrópoles, né? Principalmente nas oficinas de costura, é muito comum a gente ver essa exploração, principalmente quando diz respeito aos imigrantes. No Enem de 2011 caiu uma questão relacionada aos imigrantes bolivianos, né, que eram mantidos como escravos, né, ou em situações similares à escravidão, em fábricas têxteis em São Paulo. Nessa região em São Paulo, pessoal, eles trabalhavam para ganhar R$15 por dia mais um marmitex. Chegavam a trabalhar até 16 horas por dia. Na Amazônia Legal, principalmente nos estados do Pará, Tocantins, Maranhão e Mato Grosso, as condições análogas à escravidão são perceptíveis na área rural, onde grande número de trabalhadores rurais, tá, especialmente aqueles que vêm do sertão nordestino, normalmente recrutado pelos famosos gatos, ou seja, pessoal, aqueles pleiteiros, aqueles indivíduos que têm aí essa capacidade de aliciar essas pessoas, né, para essa super exploração. Não leva essas pessoas para as áreas de floresta, né, e deixam eles em condições subhumanas. É bastante comum a Polícia Federal estar resgatando, até mesmo o Exército, né, está resgatando pessoas dessas condições similares à de escravidão, né. Vamos falar agora sobre o IDH. IDH, que significa Índice de Desenvolvimento Humano. Foi criado por Mahbub ul Haq, né, um paquistanês, com a colaboração do economista indiano Amartya Sen, ganhador do Prêmio Nobel de Economia em 1998. De uma maneira geral, o IDH ele pretende qualificar, né, o desenvolvimento humano, a qualidade de vida de um país. Ele sofreu reformulação da década de 1990 para o ano de 2009. Né? Hoje ele tem assim uma característica mais qualitativa do que quantitativa. Então vamos lá, pessoal. Quando que foi criado? O Índice de Desenvolvimento Humano é uma unidade de medida utilizada para aferir o grau de desenvolvimento de uma determinada sociedade nos quesitos de educação, saúde e renda. Então, educação, que é o grau de instrução ou alfabetização. Saúde, que seria a expectativa ou esperança de vida ao nascer. E a renda, que é o PIB per capita ou a renda per capita, que é a quantidade de dinheiro que uma pessoa ganha durante um ano. Entendeu? Esses são os três pilares que nivelam o IDH. A utilização de um indicador que envolvesse outras variáveis que não somente a questão econômica. Pessoal, até então, até a década de 1990, o que definia o enriquecimento de um país era o PIB. Ou seja, a quantidade de dinheiro que um país costumava arrecadar. Aí vem uma pergunta que eu quero deixar para vocês. Ter muito dinheiro, quando se trata de país, representa riqueza? Pois é, pessoal, a resposta aceitável é não. Tá? Ter muito dinheiro, ter um PIB bastante elevado, não representa riqueza para um país. Você tem países que têm um PIB elevadíssimo e, no entanto, a qualidade de vida dentro do país está muito abaixo, né? Muito aquém do desejável. Então, o problema não é ter muito dinheiro, é se você consegue distribuir esse dinheiro de uma maneira saudável entre a população. É aí que entra o IDH. O IDH ele é medido, né, tendo como referência o 0 e o 1. Significa dizer o seguinte, pessoal, quanto mais próximo de 0, pior. Quanto mais próximo de 1, melhor. Melhor as condições desse país.
Aqui eu tenho um indicador geral, né, só para a gente analisar. A Noruega está aí no topo da lista, aí tem mais de 10 anos, né, seguido pela Suíça, Irlanda, né, 0,954. Entre os menores estão os países africanos, né, Nigéria, República Centro-Africana, Chad, Sudão, Burundi. Entre os piores IDHs do mundo, entre aqueles países que apresentam as menores condições do mundo, né, você tem alguns países latino-americanos, como o Haiti, por exemplo, né? O Brasil hoje está na 79ª posição, com IDH de 0,761. Devido ao PIB brasileiro, o Brasil deveria estar entre os 10 melhores, né, se o contexto fosse o PIB. Mas como é a qualidade de vida, o Brasil ainda tem muito a melhorar. Aqui, pessoal, são indicadores que eu achei na internet, né, do ano de 2010, mostrando os principais municípios do Brasil e suas qualidades de vida. São Caetano do Sul, Águas de São Pedro, Florianópolis e assim por diante. Tá? Observa aí, são a lista dos 100 melhores. Observe que todos esses municípios têm um IDH muito próximo de 1, né? Acima de 0,800. Ok? Então, chegando próximo do 100 ali, né? Você vê que já começa a diminuir, mas ainda assim são indicadores bastante elevados, bastante altos, ok? Né? Aqui são do estado onde eu moro, né, de Mato Grosso, tá? Os principais municípios de Mato Grosso. Pessoal, vamos falar agora de um outro indicador, o índice de Gini ou coeficiente de Gini. Esse indicador ele também serve para medir a qualidade de vida, só que ele tem como meta medir a desigualdade social ou a distribuição de renda. Ele foi medido por um estatístico italiano, Conrado Ritt. Pessoal, é diferente do IDH. Por que é diferente do IDH? Ele também varia de 0 para 1. Só que, quanto mais próximo de 0, melhor. Menor é a desigualdade social. Ok? Diferente do IDH, que quanto mais próximo de 0, pior. No coeficiente de Gini, quanto mais próximo de 1 é que é pior, pessoal. E aqui nós temos alguns indicadores, né? Quanto mais próximo de 0, melhor. Então a gente tem os estados brasileiros com as melhores condições de vida, ou seja, com as menores desigualdades sociais. E aí os estados do Sul e do Sudeste, né, são os melhores do Brasil nesse contexto, onde tem as menores desigualdades sociais. E se você observar bem, os estados do Sul e do Sudeste, né, também tem a melhor qualificação profissional. Tem as melhores escolas, as melhores universidades, tem uma melhor capacitação de mão de obra, entendeu? Tem uma PEA mais voltada para o setor secundário, que é a industrialização, que é a formação tecnológica. Então, tudo isso, pessoal, né, ajuda a ter um coeficiente de Gini mais baixo e um melhor IDH, não é mesmo? Aqui nós temos alguns dados relacionados a Mato Grosso. Você vê que tem melhorado, mas ainda assim falta muito o que melhorar, né? O coeficiente de Gini em Mato Grosso ainda está no meião ali, ok? Povoamento do território brasileiro, pessoal. Então agora nós vamos falar um pouquinho sobre os fluxos migratórios e como que se deu esse povoamento, né, esse processo de colonização dentro do território brasileiro. E é interessante que quando a gente vai analisar a história, né, da colonização do território brasileiro, você vai perceber que houve aí uma disparidade muito grande entre as regiões, né? E nós vamos entender um pouquinho essa disparidade. Bom, apesar dos territórios americanos já estarem ocupados por povos nativos, a chegada dos europeus ao Novo Mundo desencadeou uma série de deslocamentos populacionais para a consolidação da sua colonização. É claro que isso não vai cair na prova de vocês, mas é interessante que a gente entenda um pouquinho, né? Estima-se que os primeiros colonizadores americanos tenham chegado aqui há cerca de 70 mil anos, né? Existem várias teorias, a mais aceita foi que eles vieram pelo Estreito de Bering. Quando os portugueses chegaram aqui, ou os europeus como um todo, né? Mas no Brasil principalmente os portugueses, no ano de 1500, eles tiveram contato com esses povos nativos da terra. Vamos entender os principais períodos migratórios.
De 1500 a 1808, houve uma intensa ocupação territorial por portugueses e uma intensa também vinda de negros africanos, vinda para o Brasil na condição de escravos, e negros vindo de diferentes regiões da África, né, trazendo aí culturas diferentes e um processo de miscigenação também diferenciada. De 1808 a 1930, né, a entrada de imigrantes europeus foi muito intensa, com destaque para os italianos e os alemães. Inclusive a região sul do Brasil, né, ela foi aí muito ocupada e povoada durante esse período com a chegada dos italianos e dos alemães. E aqui eu fiz uma subdivisão. 1808, a chegada da família real portuguesa e a abertura dos portos e o comércio direto com a Europa. 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia a entrada de negros escravos. Seguido, já mais no final, né, desse ano, né, a Lei de Terras, ou seja, a venda de terras para arrecadar recursos para financiar a vinda dos imigrantes europeus para o Brasil. Vale lembrar, pessoal, que a Lei de Terras ela foi excludente. Tá? A gente vai ver isso em outra aula sobre agropecuária, né? Mas excludente porque ela beneficiou apenas os grandes proprietários de terra, os grandes comerciantes, os grandes empresários. Ela excluiu os brancos pobres e os negros libertos. Tá? Foi diferente da forma como foi feito nos Estados Unidos, onde foi feita a reforma agrária. Em 1930, pessoal, a Era Vargas, início do período industrial, estímulo ao comércio interno, intenso êxodo rural, né? Começo aí da chamada Revolução Industrial Brasileira. É interessante também a gente analisar a miscigenação do povo brasileiro. O povo brasileiro não tem como ser entendido, né, sem levar em consideração o contexto dessa mistura de raças e de etnias, ou seja, o contexto da miscigenação. Os brancos europeus, no primeiro momento, é claro, os portugueses, depois italianos, alemães, holandeses, ingleses, entre outros, mas com destaque para os três primeiros, principalmente os portugueses. Os ameríndios, que eram os povos nativos da terra, hoje conhecido por nós como indígenas, e os negros africanos de diferentes regiões da África, né, que foi responsável por gerar esse povo de múltiplas características como nós brasileiros, né? Esses povos, né, misturados, né, com características únicas que só nós temos, como vocês estão vendo ali, o mameluco, os mulatos, os cafusos, né, e assim por diante. É tão comum ver esse povo todo misturado aqui no Brasil, né, faz parte da nossa cultura. Isso torna o Brasil um dos países mais ricos do mundo no contexto da cultura. Vamos falar dos períodos migratórios, pessoal. Vamos entender assim os principais fluxos migratórios do Brasil no período contemporâneo, né? Nesse período aí, ó, mais recente, né? Do final do século XIX para cá. Começando com o ciclo da borracha, e corresponde ao período da história brasileira em que a extração e a comercialização do látex para a produção da borracha foram atividades basilares da economia. Eles ocorreram na região central da floresta amazônica entre os anos de 1879 e 1912, revigorando-se por outro tempo entre 1942 e 1945. Durante esse período, né, o governo brasileiro ele fez uma negociação com o governo boliviano, adquirindo oficialmente o estado do Acre. Isso aconteceu em 1903, né, através do Tratado de Petrópolis, pessoal. Então, durante esse período, né, o Barão de Rio Branco, que encabeçou esse tratado, entendeu? Ele pagou o equivalente a 2 milhões de libras esterlinas para que o Brasil mantivesse o controle daquela região, onde hoje é o estado do Acre, né, que era povoado praticamente só por brasileiros. Né? Então, para não ter uma crise com a Bolívia, para não ter uma situação de guerra, né, então conseguiu aí, né, ter aí o controle dessa região. Nesse período, cerca de 40% de toda a exportação brasileira era proveniente da Amazônia e era paga em libra esterlina, ou seja, a moeda britânica, a moeda do Reino Unido. Vamos falar da Era Vargas, pessoal.
a década de 1930. Foi um período marcado por uma grande crise econômica e pela queda de uma classe social, os barões do café. Pois é, os barões do café que reinaram absoluto durante o século XIX, né, até a década de 1930, com a crise, com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, né, aí houve uma necessidade de se investir em outras áreas. E Getúlio Vargas, como tinha acabado de ascender ao poder mediante um golpe de Estado, ele passou a investir mais no comércio, na industrialização e outros ramos da economia. Então, durante esse período, teve um intenso êxodo rural, né, por conta do quê? Por causa do incentivo à industrialização e ao comércio, né? São Paulo, como havia recebido muitos investimentos dos barões do café, entendeu? Foi o principal foco de ida, né, desses sertanejos, principalmente vindo aí do sertão nordestino, né? Algumas obras desse período, pessoal: a criação do Conselho Nacional de Petróleo, em 1938, né, com a descoberta de petróleo ali na região, na cidade de Lobato, próximo ao Recôncavo Baiano. A construção da Hidrelétrica de São Francisco, em 1942. A Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, criada em 1943. A Companhia Vale do Rio Doce, né, criada em 1944. A Petrobras, de 1953. Todas essas foram obras, né, do governo de Vargas, que também avançou para benefícios de ordem social, como a criação da Carteira de Trabalho e Previdência Social, do plano de saúde, da previdência, né, relacionada à saúde, a criação do salário mínimo, entre outros benefícios. É importante a gente lembrar que esses benefícios atendiam apenas os moradores das cidades, os trabalhadores do comércio e da indústria, tá? Os trabalhadores do campo, eles vão ser beneficiados depois, lá com João Goulart, no Estatuto do Trabalhador Rural de 1963 e o Fundo Rural, o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural. Okay? Pessoal, a construção de Brasília também motivou muitas migrações, né? Foi de 1956 a 1960. Muita gente foi para a região do Planalto Central para trabalhar na construção de Brasília. Ok? A Zona Franca de Manaus, pessoal, é uma área industrial criada pelo governo brasileiro na região amazônica com o objetivo de atrair fábricas para uma região muito pouco povoada no país. A ideia maior era promover uma maior integração da região norte, né? Legalmente, a Zona Franca de Manaus ela foi instituída em 1957 durante o governo de JK, pela Lei 3.173. Contudo, pessoal, o seu estabelecimento prático ocorreu durante o período da ditadura militar, ou seja, em fevereiro de 1967. Então, se cair uma questão como essa no concurso, analisem com calma. Ela foi instituída em 57 no governo de JK, tá? Mas o fluxo migratório mais intenso, entendeu? O estímulo às migrações para essa região foi durante o governo militar em 1967. Pessoal, a entrada de empresas multinacionais, hoje nós conhecemos como transnacionais, as empresas globais, né? Ela foi iniciada pelo governo de JK, em 1956 até 1961, e foi mantido durante o período militar, de 64 até 84. Pessoal, a entrada de multinacionais foi determinante para impulsionar os fluxos migratórios para a região sudeste. Pessoal, e é importante a gente levar em consideração uma coisa: durante esse período, a base econômica do Brasil era a industrialização. O Brasil tinha um crescimento chinês. O Brasil chegou a crescer ali entre 1968 e 1973, até a grande crise do petróleo, uma média de 10%. 10% ao ano. Ou seja, o Brasil tinha um dos maiores crescimentos do mundo. Tá? Em relação aos fluxos migratórios, os fluxos mais intensos vieram do Nordeste, principalmente da região do sertão nordestino, até por conta da seca, né? Pessoal, outro movimento migratório muito intenso ficou conhecido como a expansão da fronteira agrícola,
entre as décadas de 1970 e 1980. Pessoal, essa expansão da fronteira agrícola foi um projeto do governo federal, foi um estímulo do governo federal para ocupar as áreas de cerrado, né, principalmente na região centro-oeste e parte da região norte. A ideia era que essa região de cerrado mantivesse a região sul e sudeste, a região litorânea, né, com alimentos. Então, a ideia da ocupação da área de cerrado foi mesmo para a expansão de grandes latifúndios, de grandes fazendas, principalmente de fazendas monocultoras, não é verdade? Plantação de soja, por exemplo, né? Hoje a região que mais planta soja, milho, algodão é essa região nossa, né, do Cerrado. A desconcentração industrial, pessoal, é o que? É a saída de indústrias daquele eixo Rio-São Paulo, principalmente de São Paulo, para o interior de São Paulo ou para outros estados. Por que está tendo essa desconcentração industrial, pessoal? Porque São Paulo é complicado, né? O tráfego de veículos é muito intenso, os problemas sociais são muito intensos, né? É difícil, ali tem muita favela, muita criminalidade, o sindicato é muito atuante, então as leis trabalhistas são muito intensas, o salário é bastante elevado, as leis ambientais são muito rígidas. Então o que as indústrias estão fazendo? Estão procurando ir para outros locais onde existe aí uma flexibilização maior, tanto no contexto ambiental, quanto no contexto salarial, trânsito mais fluente, entendeu? E hoje em dia, pessoal, com o processo da globalização, a internet e os meios de comunicação praticamente chegaram em todo canto do Brasil. Então tá fácil para as indústrias hoje estar instalando em outros lugares, ok? É isso aí, pessoal, chegamos ao fim, né? Tentei passar a maior quantidade possível de conhecimento para vocês num espaço bastante curto de tempo, né? Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Valeu? Então é isso aí, gente. Bons estudos. Na próxima aula vamos resolver exercícios sobre esse tema. Beleza? Tchau, tchau. Valeu. Fiquem com Deus e até a próxima.